Olá, quinto ano. Hoje, terça-feira, dia 4 de maio, a nossa aula será da disciplina de ciências. Então, ó, vocês vão precisar do livro, certo? E na aula passada, nós falamos sobre os estados físicos da água, né? Nós vimos que na natureza, a água, ela pode ser encontrada em três estados físicos, né? Que é o sólido, que são as geleiras, o líquido, que é aquela água que nós encontramos nos rios, nos mares, nas lagoas, né? E o estado gasoso, né? Que é quando essa água ela é aquecida e ela começa a se evaporar, certo? E a gente hoje vai ver que, apesar desses estados físicos, né, eles estão em constante transformação. Isso faz com que aconteça o ciclo da água, né? O que seria o ciclo da água? Vamos falar de uma linguagem mais simples. O ciclo da água é como se fosse um passeio que a água faz pela natureza. Essa água, ela vai e volta. Mas como é que é possível a água ir, depois a água voltar? Vamos ver? Nós temos, ó, vou mostrar aqui para vocês. Veja só, vocês têm na página 72, né, falando aí sobre esse ciclo da água. E vocês estão vendo na imagem, olha aqui, ó, em cima, vocês estão vendo que na imagem tem as nuvens, né, que está fazendo com que chova, né? Tem aí uma vaca, tem o ser humano, tem o sol, tem algumas plantas, tem um rio. Mas por que tudo isso, né? Veja só. Vamos pensar, primeiro de tudo, quais são os locais da natureza que a gente encontra água, né? Nós falamos ainda agora sobre os estados físicos, então nós encontramos água nas geleiras, nos mares, nos rios, nas lagoas, né? Mas, além disso, nós também encontramos água nos seres vivos. Nós temos água. Quando a gente transpira, quando a gente está suado, esse suor, né, isso é uma água, um líquido liberado pelo nosso corpo, então esse suor, ele também é evaporado, né? Quando a gente fala, a gente perde vapor de água, e isso também é evaporado, né? E as plantas, elas também transpiram. Se você de manhã bem cedinho, agora claro, isso só vai valer se você ver no dia que não vai chover, no dia que não chover. Então você vai ver as folhinhas das árvores com umas gotas, mesmo que não tenha chovido. Aí você diz assim, mas por que é que essas folhas estão tão frias, estão molhadas se não chover? Isso é a transpiração das plantas, né? Porque as plantas, elas transpiram pelas folhas, certo? Então, o que é que acontece? O sol, ele aquece essas plantas, aquece os rios, os mares, então faz com que essa água evapore, mas só que a gente não vai ver. Inclusive, até a gente mesmo, né, quando tem contato com o sol, você pode ver que a gente no sol, a gente fica suando bastante, né? Então, isso é o que? Aquele suor, ele também vai ser evaporado, mas a gente não vai sentir. A mesma coisa acontece com os animais. Os animais, eles também têm água, né? Então, vocês têm aí, ó, então vamos entender aqui. Vocês têm aí um desenho no livro de vocês, também na página 72, com as setas. Veja só. Quando a gente vê aquelas nuvens, então ocorre o quê? A precipitação. Quando a gente fala em precipitação, a gente se refere à chuva. Então, ó, choveu, as plantas, elas absorvem essa água também. Uma parte dessa água se infiltra no solo, que é aí onde formam os lençóis de água subterrâneos.
É aquela água que a gente tem lá abaixo do solo, né? Então, a gente precisa cavar uma certa profundidade para poder ter essa água. E o sol, né, essa água que não foi infiltrada, o sol vai evaporar essa água que juntou mais nos rios, né, nos lagos, a água da transpiração das plantas, também aquelas poças de lama que nós vemos em alguns lugares, né? Então, aquela água também é evaporada, que a gente vê que com o tempo ela some, né? Então, a parte que o solo não absorve, o sol vai evaporar. Aí, ó, no que ele vai evaporando, as nuvens vão se formando. Depois, essa água vem novamente para a natureza. Em alguns locais, né, quando a atmosfera é muito fria, vai vir em chuva, em forma de neve ou granizo. Na parte que a atmosfera não é tão fria como é o caso aqui, né? Nós moramos no Nordeste, então a gente se depara com o quê? Com a chuva, né? Então, é tudo isso aí. A água, ela é evaporada, ela vai para a atmosfera, se transforma em nuvem, depois ela cai novamente na superfície da Terra, né? Na nossa casa, na nossa região, né? E muitas vezes a gente nem para, né, para pensar assim, a gente pergunta até assim, de onde é que vem tanta água? E a água, as chuvas, elas são importantes por uma questão também muito séria, que é a seca, né? O racionamento também que nós temos aqui, né, nas cidades grandes. Então, a gente muitas vezes passa 15 dias ou até mais, né, sem chegar água na nossa casa. Então, quando chove, que dá aquela quantidade de chuva boa, esses reservatórios de água, né, vão encher. Então, tem a possibilidade da gente sofrer menos com racionamento, né? Pelo menos num período, certo? E vocês podem ver, tá vendo como a água ela vai e volta na natureza? E a gente às vezes se pergunta, né? A gente tem água em todo o corpo da gente, certo? Então, ó, vamos ver aqui. Nós temos, né, as geleiras, nós estamos inclusive sofrendo com a consequência do aquecimento global. As geleiras estão derretendo, então, no que a geleira derrete, uma parte dessa água evapora, outra água faz com que o nível do mar aumente. Então, a água, ela sendo derretida das geleiras, ela está passando do estado sólido para o estado líquido, não é? E a água, quando ela é evaporada das plantas, do mar, do lago, de um rio também, então ela vai para a atmosfera, ela vai subir no estado gasoso. Chega lá, ela vai se transformar, né, naquelas nuvens que nós vemos. Então, quando chega um certo período que as gotas da água estão muito pesadas, é que essa nuvem ela não vai aguentar mais e vai liberar a chuva para a gente, né? Como eu tinha falado, lugares com atmosfera muito fria, vai ser neve, granizo. Né? Aqui no Brasil, a região que ainda chega a nevar é a região sul, né? Que é a região mais fria do nosso país. Mas aqui no Nordeste, a gente nem sonha com isso, né? Então, olha aqui, ó, só para vocês entenderem de uma forma separada, evaporação. Olha aqui o sol. O sol está aquecendo a água, a gente não vai ver. Você pode ficar na praia o dia todinho, dizendo assim, eu vou ver hoje a água sendo evaporada. A gente não vai conseguir ver, né? Mas essa água, ela vai evaporar, vai se transformar nas nuvens, certo? E num determinado momento, ela vai voltar para a Terra. Olha aqui, ó, a condensação também, né? A formação das nuvens também, né? Então, vocês estão vendo? Deixa eu só mostrar a vocês aqui uma coisa. Na página 73, tem aí o nome evaporação. Vocês estão vendo? Então, eu gostaria que vocês acompanhassem. Tem assim, ó, conheça as 5 etapas do ciclo da água.
Evaporação. No calor do sol, aquece a água dos rios, lagos, mares e oceanos, provocando a evaporação. Com isso, ocorre a transformação do estado líquido da água para o seu estado gasoso, à medida que se desloca da superfície da Terra para a atmosfera, né? Essa água, ela vai sair desse estado líquido que nós estamos vendo e vai formar as nuvens, né? Que são naquele estado gasoso, né? Etapa 2, ó. Vocês têm aí na partezinha amarela, condensação. Nesta etapa, o vapor de água esfria acumula-se na atmosfera e se condensa, na forma de gotículas de água, suspensas no ar, que formarão as nuvens ou os nevoeiros. Nesse momento, ocorre o processo de condensação, ou seja, a transformação do estado gasoso da água em seu estado líquido, né? Que é justamente aqui nós temos a forma gasosa. Então, nós temos as gotas, né, de água nessas nuvens. Então, é que vai ocorrer o quê? A liberação da água no estado líquido para a natureza. Então, vejam só que percurso, né, que passeio essa água faz pela natureza, né? Mas mesmo assim, aí tem gente que diz assim: ah, mas se a água ela vai e volta, a gente não precisa economizar. É aí onde vem o engano, né? Por quê? O que vem, às vezes, não é o suficiente, né? Então, uma parte do que veio vai encher o rio. Mas se esse rio estiver poluído, essa água que veio, ela vai se contaminar também, né? Se a gente desperdiçar água, a gente pode também não ter essa água de volta. Então, a gente precisa, né, se policiar nisso. 3. Precipitação. Com muita água condensada na atmosfera, inicia-se o processo de precipitação, em que as gotículas suspensas no ar se tornam pesadas e caem no solo na forma de chuva. Em regiões muito frias, a água condensa passa do estado gasoso para o líquido e rapidamente para o estado sólido, formando a neve ou o granizo, né, que é o que eu tinha falado a vocês nas áreas em que a atmosfera é fria, pode ocorrer, né, a neve ou o granizo. Né? Na área da atmosfera que não é tão fria, vai ocorrer a precipitação, que é o que a gente chama de chuva, certo? Infiltração. 4. Né? Infiltração. Quando o vapor de água condensado cai sobre a superfície terrestre, ocorre a infiltração de uma parte dessa água, que vai alimentar os lençóis subterrâneos. Aqui, na América do Sul, nós temos uma reserva de água subterrânea que se chama o Aquífero Guarani, né? Então, toda essa água, ela vai se acumulando, né? E, inclusive, a gente pode achar água subterrânea limpa, desde que o solo também esteja limpo, né? O solo, ele serve como um filtro. Então, é por isso que tem, às vezes, quando chove, a gente vê folhas pelo chão. Mas se a gente for cavar, a gente não vai achar folha lá na parte subterrânea, onde a gente vai encontrar água, não, né? Porque justamente o solo, ele vai filtrar essa água. Então, se for cavado num local onde o solo esteja limpo, você, inclusive, pode achar uma água cristalina, uma água muito limpa, né? Então, é por isso que tem muitos locais que as pessoas cavam poços, né? Porque essas pessoas, às vezes, não têm abastecimento de água, então a água que elas têm é o poço, né? Agora, claro, tem locais que ela vai cavar esse poço, ela vai achar mais água. Já tem locais que ela pode cavar, pode não achar nada, pode achar, inclusive, uma água um pouco suja, dependendo da área, inclusive pode achar uma quantidade até razoável, né? Então, 5. Transpiração. Parte da água que se infiltrou no solo
pode ser absorvida pelas plantas e animais, que, depois de utilizá-la, devolvem-na à atmosfera por meio do processo de transpiração e respiração, né? Aí tem assim, a água proveniente das chuvas cai nos rios e lagos, infiltrando-se também no solo, reiniciando assim todo o processo do ciclo da água, né? Então a gente vê que a água, ela faz esse passeio todo pela natureza e depois ela retorna, né? Como diz a história, ela sobe, depois ela desce, né? Então a gente vai fazer agora as páginas 74 e 75, certo? E a gente tem assim na 74. Primeiro, monte o esquema da água, completando com o nome do ciclo representado. Nós temos aí a nuvem, né? Temos o sol aí que está mostrando que está evaporando a água. Temos essa partezinha da chuva, né? Que a chuva está alimentando um rio aí. Temos o outro só com a nuvem, né? Que está chovendo. E temos a água aí na parte do solo. Então, se a gente for observar lá no primeiro retângulo, onde a gente tem uma nuvem aí, essa é a nuvem que não está chovendo ainda, tá? É só a nuvem que está formada. Então, que processo seria esse? Condensação. Você pode escrever no primeiro retângulo, condensação, certo? No retângulo ao lado, né? Vocês estão vendo que está aí o Sol, tá uma poça de água embaixo, né? Vamos dizer assim. O que é que o Sol está fazendo? O Sol está evaporando. Então, esse você vai escrever o processo de evaporação. Você vai escrever evaporação, né? Um retângulo aí ao lado do Sol e dessa água aí que a gente está até vendo, né? O vapor, as setinhas aí mostrando o vapor da água subindo. Aí você, continuando, você está vendo que tem umas plantas e tem umas nuvens. O que é que as plantas fazem mesmo para liberar água? Transpiração. Então, você vai escrever transpiração, certo? Aí embaixo, vocês estão vendo no primeiro retângulo de baixo, que tem uma nuvem, né? Quando está só a nuvem escura que está chovendo é o quê? A precipitação, né? Que a gente chama de chuva. Precipitação, certo? E no último retângulo, a gente tem o desenho aí, né, do solo, e tem uma quantidade de água. O que é que está acontecendo aí? Infiltração. Infiltração, né? Essa água do solo, ela está sendo absorvida, então ela está infiltrando, né? Para assim, formando e alimentando os lençóis subterrâneos. Certo? No segundo quesito, a gente tem assim: complete o texto usando as palavras abaixo: água, calor, chuva, ciclo e gotas. Certo? Então, vamos ler a frase para ver quais são as palavras que se encaixam aí adequadamente, né? Com o, olha para mim, ó, calor, a. Estamos falando de quê? Água. A água evapora, vira o quê?
gotas e forma nuvens. Então, vamos reler agora a primeira frase completa, né? Com o calor, a água evapora, vira gotas e forma nuvens. As gotas se juntam, cai a chuva e tudo recomeça em um novo ciclo. As gotas se juntam, cai a chuva e tudo recomeça em um novo ciclo, certo? Terceiro quesito, nós temos assim: pesquise e depois explique como a infiltração no solo limpa a água da chuva. Né? A gente viu que o solo ele funciona como um filtro, né? Então, ele vai tirando as impurezas, né? Então, você pode colocar as rochas vão retendo os micro-organismos e as partículas sólidas de lixo contidas na água da chuva. As rochas vão retendo os micro-organismos e as partículas sólidas de lixo contidas na água da chuva, né? Tem locais que realmente, quando chove, a gente vê muito lixo no solo, né? Então, olha aí a correção. Então, vocês podem fazendo, vocês podem pausar o vídeo, inclusive, para fazer, tá certo? Na página 75, a gente tem assim: usando as palavras do quadro abaixo, escreva um pequeno texto explicando como o ciclo da água acontece. Então, olha só. O calor do sol faz evaporar a água dos mares, rios e lagos. O vapor de água se condensa, formando as nuvens. A água volta à superfície do planeta em forma de chuva, né? Para falar de uma forma resumida, né? O calor do sol faz evaporar a água dos mares, rios e lagos. O vapor de água se condensa, formando as nuvens. A água volta à superfície do planeta em forma de chuva, certo? O quinto tem assim: leia e comente. No ciclo hidrológico, a água vai e volta. Quando a gente fala hidrológico, a gente se refere à água, né? O ciclo da água. Então, você pode colocar, ó, a água vai mudando de estado físico na natureza, vem para a superfície, evapora e recomeça o ciclo, né? Então, a gente sabe que essa água vai, depois essa água volta, né? Então, o sexto quesito é pessoal, certo? Então, o sexto tem assim: você concorda com a afirmativa abaixo? Justifique sua resposta. O equilíbrio e o futuro do nosso planeta dependem da preservação da água e do seu ciclo.
A preservação dos rios, oceanos e mares é por onde tudo tem início. Você concorda que o futuro da natureza, do equilíbrio futuro do nosso planeta dependem da preservação da água? Vocês vão dizer sim ou não e vão dizer, e vai dizer, né, por que você concorda ou por que você discorda dessa afirmação, certo? Vocês podem pausar para responder, tá certo? Pausem para responder, que vocês sabem se deixar correndo, né, fica muito... Então, ó, livro de ciências na atividade de casa, página 76. Tá bem facinho, então tem assim. Marque com um X a alternativa correta. Letra A. O ciclo da água na natureza é formado pelos seguintes elementos: vapor de água, precipitação, transpiração das plantas. Segunda frase. Vapor de água, precipitação, transpiração das plantas e infiltração. Evaporação, condensação, precipitação, infiltração e transpiração. Então, vocês têm esse nome, né? No primeiro quesito da 74, tá? E vocês também têm na página 73, certo? Letra B. Processo em que as gotículas suspensas no ar se tornam pesadas e caem no solo na forma de chuva. Então, a chuva é o quê? Precipitação, evaporação ou condensação. Oitavo, refletindo sobre a formação de rios e lagos e sua importância na natureza, descreva como o ciclo hidrológico é importante para a manutenção da vida animal e vegetal, né? Então, por que né? Como é que esse ciclo da água é importante para que as plantas e os animais tenham vida? Por que vocês acham que é importante? Então, a resposta é pessoal também. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar no aplicativo, tá certo? Então, a gente sabe que o ciclo da água é a água ir e voltar, né? Esse passeio, vamos dizer assim, que ela faz pela natureza. Então, por que é que vocês acham que é importante essa ida e essa volta da água na natureza, certo? Então, hoje, a gente fica por aqui. Beijo para vocês e até o nosso próximo vídeo.